Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori e amanhã tem jogo importante, tem jogo decisivo, jogo de mata-mata, o jogo de volta da Copa do Brasil, Santos e Coritiba na Vila Belmiro. E se amanhã tem jogo, hoje tem pré-jogo dos meninos de fora da vila, então vem com a gente, acompanha o vídeo para nós falarmos um pouco sobre a provável escalação, sobre os possíveis desfalques e sobre como que vem esse Santos para conseguir essa diferença aí de 2 gols. Lembrando que o Coritiba venceu o primeiro jogo por 1-0 aqui no Paraná, então vai ser um jogo bastante complicado. O que é que nós esperamos para esta partida? Aproveitando, como sempre, antes de falar do jogo, peço, se não é inscrito, inscreve no canal aí, já estamos com 512 inscritos, muito obrigado a todos os nossos inscritos. E no mais, compartilhe, comente, ajude o nosso canal a crescer. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. E vamos falar então desse jogo, a primeira grande decisão do Fabinho Bustos à frente do Santos. Um jogo de mata-mata, um jogo bastante complicado. Eu imagino que o Coritiba vai vir buscando com esse resultado embaixo do braço, eu acho. Né? Eu acho que o Coritiba vai vir numa postura mais recuada. E o Santos que vai precisar furar esse bloqueio do Coritiba, que vem fazendo, inclusive, um bom campeonato brasileiro. Né? Por outro lado, foi derrotado na segunda-feira para o Avaí, perdeu de virada por 2-1. Então, talvez a saída do Santos seja explorar mais ou menos o que o Avaí explorou e tentar conseguir jogar aí, talvez usando o Léo Batistão, que vem numa fase muito boa, para explorar essa defesa do Coritiba, né? Que talvez não venha tão forte assim. Falando então do Santos, eu acho que a grande notícia é a questão do Maicon. O Maicon que foi poupado. Não foi poupado não, né? Ele acusou um cansaço físico, um cansaço muscular, então ele não jogou a última partida. Já não tinha jogado contra a Universidade Católica, também não jogou contra o Cuiabá, visando aí uma possível volta contra o Coxa. Mas ainda é dúvida, ele treinou com o time hoje e, segundo as notícias, ele só entra se tiver 100%. Eu tô achando que ele vai acabar entrando, mas a verdade é que o Santos precisa focar mais no ataque do que na defesa. Claro que tomar um gol seria terrível, mas eu acho que a questão do Maicon talvez seja mais por causa do Santos ter efetivamente o resultado. Com a ausência do Maicon, o Velasquez possivelmente segue como titular. E aí nós vamos ter um time muito parecido com o time que entrou em campo contra o Cuiabá. Um time titular contra o Cuiabá, que no caso seria João Paulo, Madison, Velasquez, Bauerman e Lucas Pires. E aí o Maicon podendo entrar no lugar do Velasquez, ou do Bauerman, mas eu acho que é mais possível do Velasquez. Rodrigo Fernandes, Zanocelo, Léo Batistão e Johan Julio com Ricardo Goulart e Marcos Leonardo. No Globoesporte.com, no ge.com, dá a possibilidade do Lucas Braga entrar no lugar do Ricardo Goulart. Eu achei interessante porque o Goulart vem muito mal mesmo. Ele não tem conseguido jogar bem. Então, talvez aí a entrada do Lucas Braga ajudasse e o Johan Julio aparecer mais no meio de campo. Não sei, é uma opção. Mas de qualquer forma, eu acho que mantendo o resto do time vai ser a maneira mais próxima do Santos conseguir essa diferença de 2 gols. Eu acho que o Santos não pode pensar muito na questão de buscar só um gol de diferença. O Santos vai ter que começar atacando, não tem muito jeito, começa atrás do placar, mas precisa conseguir esse gol. E aí tem que continuar lutando até para o Coritiba se encontrar numa situação mais complicada. Né? Caso o Santos consiga esse gol, que não acho que vai ser fácil, a situação ficaria muito mais interessante para o Santos, porque daí o Coritiba ficaria naquela de ou se defende para ir para os pênaltis, ou ataca e tenta e arrisca sofrer o contra-ataque. E aí nesse sentido o Santos poderia buscar talvez com mais tranquilidade essa vantagem de 2 gols, e aí com 2 gols eu acredito que o Santos possa aproveitar os espaços, porque daí o Coritiba com certeza vai ter que partir para cima, e o Santos poderia aproveitar para ter um contra-ataque a seu favor. Coritiba vai ter o desfalque do Igor Paixão, que vinha sendo um destaque, vinha sendo um jogador muito importante, mas vai ter o Léo Gamalho de volta. Eu acho que ele não jogou no primeiro jogo, então
Talvez entre o Neilton, inclusive. É uma possibilidade, lembrando que o Neilton está nesse time do Coritiba. Neilton, grande conhecido aí da torcida do Santos. Mas é uma notícia que acaba sendo positiva para o Santos, né? Nunca é bom que alguém se machuque, mas é positivo que o Igor Paixão não esteja em campo. Ele que vinha sendo destaque, é um dos maiores dribladores do Campeonato Brasileiro. De um Coritiba que, inclusive, teve alguns resultados bastante expressivos, né? Ganhou no Campeonato Brasileiro, ganhou do Goiás. Teve aquele jogo contra a gente também que foi muito bom pela Copa do Brasil, é um jogo de ida, apesar de não ter ido tão bem no Campeonato Brasileiro, também contra a gente, na Vila Belmiro, mas conseguiu arrancar o empate do Atlético Mineiro, sendo que estava perdendo por 2-0, se eu não me engano. E agora esse jogo contra o Avaí, que acabou perdendo de virada, mas estava vencendo. Então vamos ver como é que esse Coritiba se posiciona com relação ao Santos. Eu imagino que eles venham focando na defesa, aproveitando essa vantagem que eles têm, e aí explorando os contra-ataques que o Santos possivelmente oferecerá. De qualquer forma, eu acho que o Santos vai ter dificuldade até caso consiga marcar o gol. Até esse momento será um jogo difícil, será um momento complicado, porque o Santos é um time que dá muita posse de bola para o adversário, só que nesse caso será impossível. Se der a posse de bola para o Coritiba, o jogo morreu, o jogo acabou, porque o Coritiba não vai abrir mão, mas também não precisa atacar. Então vai ser muito interessante ver como é que o Bustos vai armar esse time, posicionar esse time para jogar numa maneira diferente do que esse time vem acostumado a jogar. Como eu disse, um time que está acostumado a dar a bola para o adversário vai ter que assumir o protagonismo do jogo e buscar opções para furar essa defesa do Coritiba. Então vai ser um jogo interessante para ser visto nesse sentido, mas não espero um jogo fácil. Apesar do Santos estar em um bom momento jogando em casa, o Bustos vem 100%, mas não vai ser simples. E vamos ver aí como que será pro Santos conseguir ver se tem essa vantagem. Falando então um pouco dos desfalques que o Santos vai ter, né? Fica essa dúvida com relação ao Maicon. O Ângelo não volta a campo, o Ângelo já está confirmado que ele não vai jogar, o que é uma pena, também é uma grande perda para o Santos. Acho que acaba compensando um pouco o Igor Paixão, mas o Santos que não vai ter também o Fabian Bustos na lateral do campo. Ele foi punido, ele foi expulso no jogo de ida, enfim, por reclamação, né? Com razão, na minha opinião, mas de qualquer forma ele desfalca aí o time, e o auxiliar dele, o Lucas Ochandorena, comandará o Peixe aí à beira do gramado. Espero que isso não seja uma grande falta, né? Não seja uma grande ausência a ser sentida pelo time. No mais, o Camacho volta. O Camacho estava suspenso porque ele tinha sido expulso no jogo contra o Fluminense do Piauí. Eu espero que ele não tenha que entrar. Eu espero que ele entre, sei lá, caso o Santos esteja ganhando de 3-0 aí, que é a minha esperança. Mas assim, ele vem entrando bem nos últimos jogos, não dá nem pra reclamar muito. Ele entrou relativamente bem contra a Universidade Católica, entrou relativamente bem contra o Cuiabá, mas ainda assim não é aquele jogador que tem a entrega, a intensidade que a gente espera. Dá um toque relativamente diferenciado, mas não ajuda muito na marcação. E um reforço que o Santos vai ter é a questão da torcida. Parece que os ingressos estão esgotados, então o Santos vai ter aí um mata-mata. O Felipe Noronha, do Ouvinte Santos, fica comentando assim que o Santos não teve um jogo de mata-mata com torcida na Vila Belmiro. Eu não lembro se o jogo contra o Atlético no ano passado teve torcida, mas se não, de fato, o Santos não teve mata-mata com torcida ainda, né? Quando foi a Sul-Americana e a Libertadores do ano passado, acho que não tinha mesmo torcida. Então vai ser um momento muito, muito especial, acho, para a torcida santista. E eu espero, assim, não só a Vila lotada, mas aquele alçapão mesmo, né, da torcida. Já tem muita gente falando de levar sinalizador e tal. Imagino que vai ser torcida única, né, por toda a questão que teve no jogo de ida. Então, se todos os ingressos estão esgotados, significa que vai ter um estádio inteiro torcendo para o Santos amanhã. Acho que vai ser bom, né, de assistir a partida, para quem, inclusive,
para quem assiste de fora, é uma festa bonita que a torcida faz, e a Vila Belmiro é um estádio que a presença do torcedor acaba influenciando bastante na maneira como, inclusive, como o time joga. Então acho que, que vai ser um clima bom para o Santos amanhã. Espero que o Santos consiga fazer valer esse futebol que ele vem jogando na Vila Belmiro nos últimos jogos. Venceu o América Mineiro por 3-0, venceu o Cuiabá por 4-1. Precisamos de uma vitória que seja nesse nível, assim, 2, 3 gols de diferença, seria maravilhoso. Então acho que é um momento da torcida realmente abraçar o time e, enfim, fazer a festa que a torcida do Santos costuma fazer na Vila Belmiro em jogos grandes, em jogos desse nível. No mais, só ansiedade, estou bastante ansioso, é um jogo de mata-mata, importante, e o Santos numa fase boa, coisas muito raras de acontecerem. Faz muito tempo que eu não vejo o Santos assim num clima tão bom, né, não se preocupando muito com o rebaixamento. Então vai ser um jogo muito interessante, um jogo que vale muito, a gente lembra, né, que as premiações da Copa do Brasil são maiores que o da Sul-Americana, por exemplo. Então, se eu não me engano, vale cerca de 3 milhões uma classificação aí. E depois, possivelmente, pensar nos próximos adversários. Eu acho que ainda tem sorteio na próxima fase, mas ainda não quero pensar nisso. O momento é de se preocupar então com o Coritiba, que vem aí com esses jogadores que, mesmo não tendo o Igor Paixão, jogadores perigosos, como o próprio Léo Gamalho, como o Aleph Manga, o Robinho mesmo, eu acho um meio de campo que é bastante perigoso, ex-jogador do Santos. Então, ansioso, nervoso, e que o Santos consiga mostrar assim, a melhor versão do futebol do Bustos aí, um futebol que vai ter dificuldades para enfrentar esse Coritiba, porque é um Coritiba que não vai assumir a posse de bola, não vai sair atacando, eu acho, né, pelo menos, que eles não vão ter a postura que tiveram no começo do jogo em Curitiba. Eu acho que eles vão, dessa vez, se fechar um pouco atrás e subir só na boa, só em contra-ataque. E o Santos vai ter que conseguir furar essa defesa, vai ter que ter mobilidade. E nisso, contar com a boa fase do Léo Batistão. Acho que ele pode ser o fator aí diferencial, até porque ele que vem fazendo bons jogadas, né, nesses momentos mais agudos e mais complicados do time. Então, contra o São Paulo, quando o Santos estava perdendo, ele fez a jogada pro gol do Marcos Leonardo. Contra o Cuiabá, ele fez o gol logo no começo do jogo, e depois, quando estava empatado, ele deu o passe pro Marcos Leonardo de novo. Então eu acho que o caminho vai passar por ele, e aí para fazer a jogada com o Marcos Leonardo e finalizar. Marcado 1-0, espero que, caso o Santos consiga, espero que seja possível também manter o ritmo, estudar a partida, não tomar um gol logo em seguida, porque o Santos tem feito isso também. Então que o Santos consiga não tomar esse gol em seguida do Coritiba, para que daí possa ver a postura do Coxa e conseguir se adequar a isso para marcar o segundo gol. Caso consiga essa vantagem de 2 gols, aí sim, eu acho que vai ser mais fácil de o Santos assumir a postura que prefere, que é dar a bola para o Coritiba e buscar esse contra-ataque. Então amanhã, 9h30, transmissão do Amazon Prime, 9h30 aqui do horário de Brasília, a transmissão do Amazon Prime. Então, jogo muito tenso e muito ansioso. Espero que venha o melhor resultado para o Santos Futebol Clube. Isso aí, pessoal, esse é o nosso pré-jogo de ansiedade, pré-jogo de mata-mata, pré-jogo decisivo. Então, amanhã, torça conosco aí, vamos todos mandar boas vibrações para o Santos, seja na Vila, seja onde você estiver. E, como sempre, muito obrigado a todos que assistiram ao nosso vídeo até aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, dá essa força pra gente. E se você já é inscrito, muito, muito, muito obrigado. E no mais, compartilhe, deixa um like e diga aí que se você acha que o Maicon entra, se você acha que ele vai fazer falta, se o Ângelo vai fazer falta, se o Bustos vai fazer falta, qual que é a sua escalação possível e qual que é o seu palpite pro jogo, se o Santos classifica, se vai pros pênaltis, enfim. Diga aí o que você espera dessa partida e pra cima deles. Abraço!